Existe um segredo bem escondido na história da literatura de mistério. Uma sociedade discreta, formada pelos gigantes do gênero em sua época de ouro. Imagine Agatha Christie, Dorothy L. Sayers e J.K. Chesterton se reunindo não apenas para um jantar, mas para dissecar crimes, discutir a psicologia de assassinos e até mesmo definir as regras que regeriam os melhores romances policiais. Esse era o Detection Club, um grupo incrivelmente influente que, apesar de seu impacto, permanece surpreendentemente desconhecido para a maioria das pessoas. Porque esse clube dos mestres do mistério, com tanto poder e mentes brilhantes, ficou à margem da história popular. Qual o mistério por trás do clube que ditava as regras do crime? Será que ele continua existindo até hoje? Hoje vamos desvendar esse enigma. A vida de um escritor, especialmente de mistério, muitas vezes é repleta de solidão. Horas a fio passadas diante de uma página em branco. A mente imersa em tramas sombrias e personagens complexos. No final dos anos de 1920, essa solidão era ainda mais palpável. Sem internet, sem as redes sociais e sem a facilidade de eventos literários frequentes, a criação era um processo isolado. Para os autores de ficção policial, essa reclusão tinha um quê de ironia. Afinal, eles lidavam diariamente com os aspectos mais profundos da mente humana. Crimes, motivos, a mecânica da investigação. Eles eram mestres em construir quebra-cabeças intelectuais, em plantar pistas e desviar a atenção. Mas com quem que eles podiam compartilhar as nuances desse ofício? Com quem eles iriam debater a credibilidade de um álibi ou um nó na trama que simplesmente não se desfazia? Anthony Berkeley, um autor em ascensão na era de ouro da ficção policial, sentia profundamente essa falta de conexão. Apesar do sucesso dos seus romances, ele queria um espaço onde pudesse se conectar com outras pessoas que compartilhavam sua paixão e seus desafios. Because writing tends to be a solitary occupation by its nature. So writers do like to enjoy themselves when they get away from the desk or the typewriter or the computer, whatever it is. I've just come back from a weekend with some Northern crime writers, very enjoyable. So the social side was particularly important in those days, in the 1930s, when there were no festivals, no crime festivals, nothing like that. So it was particularly valuable as a kind of way of getting together with people who understood the ups and downs of the writing life. Esse é o Martin Edwards, escritor, pesquisador e atual presidente do Detection Club. Eu fiquei muito feliz de poder entrevistar o Martin para esse vídeo, que é feito totalmente baseado no conhecimento dele e num de seus livros, que é o The Golden Age of Murder. A ficção policial era febre na época, mas ainda encarava um certo preconceito, visto por muitos como mero entretenimento. Autores como Berkeley, que investiam tempo e talento na construção de tramas inteligentes e personagens memoráveis, sentiam a necessidade de elevar o status do gênero. Unir forças com outros escritores que compartilhavam essa visão parecia o caminho natural. Berkeley vislumbrava um ambiente de troca, não apenas sobre técnicas literárias, mas também sobre as realidades do mercado editorial, como lidar com editores, agentes e as constantes mudanças no mundo dos livros. Essa ideia chegou até a aparecer em uma das suas próprias obras, que é O Mistério dos Chocolates Envenenados, publicado no início desse ano pela HarperCollins aqui no Brasil. Seu detetive, o Roger Sheringham, ele faz parte de um grupo fictício bem parecido com o que veio a se tornar o Detection Club. Aqui é o Círculo do Crime, onde autores se reúnem para desvendar um caso que a polícia não consegue solucionar. Além disso, a própria natureza do crime, a própria natureza da escrita de mistério, exigia um certo conhecimento do mundo real do crime. Embora a Era de Ouro priorizasse o quebra-cabeça intelectual, muitos autores se inspiravam em casos verídicos. Discutir crimes, analisar suas investigações e falhas, tudo isso podia alimentar novas tramas e torná-las ainda mais envolventes. Berkeley não estava procurando só um grupo para bater papo. Ele queria reunir os melhores, os mais talentosos, aqueles que levavam a sério a arte de tecer mistérios. Ele era a ideia de formar um clube. Well, in 1928, he had the idea of inviting a few leading crime writers to his home in Watford for dinner, and that proved successful, so he arranged more dinners. Longe dos holofotes e sem a formalidade do que viria a se tornar depois, a semente do Detection Club foi plantada em jantares informais na casa de Anthony Berkeley em Watford. Não havia registro oficial nesses primeiros encontros. Ninguém imaginava, na verdade, que aquelas reuniões despretensiosas dariam origem a uma instituição literária de tanto peso. Era apenas um grupo de escritores, unidos pela paixão do mistério, buscando conforto e inspiração na companhia uns dos outros. Apesar da falta de documentação, é praticamente certo que convidados frequentes incluíam muitos dos que vieram a se tornar os pilares do Detection Club.
Club. Dorothy L. Sayers, uma figura central na organização. Agatha Christie, que embora fosse muito reclusa, veio a se tornar até presidente do clube. Ronald Knox, cujas regras se tornariam um marco na ficção policial. Freeman Wills Crofts, mestre em enredos realistas. E Margaret Cole, que escrevia com seu marido, G.D. H. Cole. Esses jantares acabaram se tornando momentos raros para esses autores que no dia a dia trabalhavam isolados uns dos outros. Eles podiam compartilhar a alegria de uma trama que finalmente estava se encaixando, a frustração de um personagem que não conseguia vir à vida, ou seja, as dificuldades do mundo editorial. A atmosfera era leve e agradável. As conversas fluíam, dos crimes reais nas manchetes, à construção de álibis perfeitos da ficção. O sucesso desses jantares foi inegável. A necessidade de espaço de convivência entre os autores de mistério era real, e Berkley acertou em cheio ao criar essa oportunidade. Desse sucesso informal, a ideia de algo mais sério começou a tomar forma. A proposta de formalizar um clube social para jantares e conversas regulares foi recebida com entusiasmo. Dorothy L. Sayers, em particular, se tornou uma defensora fervorosa e uma das principais impulsionadoras dessa iniciativa. A formalização não abandonava o aspecto social, pelo contrário, criava um espaço dedicado para essa troca, onde os autores de mistério podiam se sentir parte de uma comunidade. Além desse lado social, um clube formal tinha um propósito estratégico, que era elevar os padrões da ficção policial. They were very dynamic. Of course, quite a few of them were quite young, people in the 30s. We tend to think of them from their pictures in later years, but they were young and dynamic. Berkley, Sayers, Agatha Christie, Ronald Knox, some of the others. So they were very keen to promote the idea of detective fiction as worthwhile literature, and that was the subtext. But it was always about the social side of things, primarily. But there was also this idea that writers, to this day, crime writers feel that they're not necessarily given the critical respect they think they're due. So there was that, and it was more so in 1930. So I think there was this idea of trying to elevate the standards. Em uma época em que esse gênero lutava por reconhecimento, a união desses principais autores acabava dando uma voz mais forte ainda para a causa. A partir de 1930, o clube passa de ideia à realidade, com suas regras, eleição dos primeiros membros e presidente. O palco estava montado para a formação de uma lenda literária. Com a ideia do clube ganhando força, o passo seguinte era reunir os autores que dariam corpo a essa nova sociedade. A lista de membros fundadores é praticamente o panteão da era de ouro da ficção policial. Nomes que moldaram o gênero e que cativam leitores até hoje. Dorothy L. Sayers foi central desde o início. Sua mente brilhante e sua energia a tornaram uma das maiores entusiastas. She was very good at advertising, and she used it very consciously to promote the club. And with a lot of success as well. Agatha Christie também se juntou ao grupo. Apesar dela ser reservada, o Detection Club capturou seu interesse. A sua participação deu prestígio imediato. Ronald Knox trouxe humor e uma abordagem mais intelectual. Suas 10 regras, como sátira, capturaram o espírito do fair play que o clube passou a defender, tornando-se um marco divertido para eles. Knox, como Sayers e Christie, viu o clube como um espaço de troca intelectual e camaradagem. Como unidos eles passaram a defender a qualidade do gênero, o clube quase que se tornou um selo de aprovação, indicando que seus membros escreviam mistérios de qualidade. O processo de seleção desde o início refletia a intenção de Berkley de criar a elite da escrita. Membros seriam eleitos por uma votação secreta, garantindo a admissão apenas daqueles que eles consideravam de alta qualidade. Em 1932, com regras e constituição formais, o Detection Club já tinha 28 membros eleitos. O crescimento rápido e a adesão de tantos nomes proeminentes acabaram mostrando o sucesso do grupo desde o início. Mas ainda no início, Anthony Berkley e os demais primeiros membros, eles sabiam que o primeiro presidente devia ser alguém de muito renome no mundo da escrita. A escolha natural e quase inevitável acabou caindo sobre Sir Arthur Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes, porque ele era, sem dúvidas, o maior nome ligado à ficção policial. Em meados de 1930, Berkley fez a abordagem, para ele, mas o timing era meio que inoportuno. Ele já estava com mais idade e debilitado, então ele não tinha como aceitar. Diante dessa impossibilidade de contar com Arthur Conan Doyle, Berkley se virou para outra grande figura literária, que foi o G.K. Chesterton, o criador do Padre Brown. A presidência de Chesterton, embora relativamente curta, porque ele faleceu em 1936, foi significativa. Para a nova geração de autores da época de ouro, ele representava uma ponte vital com os pioneiros da ficção policial do período vitoriano. Com Chesterton no posto de primeiro presidente, o Detection Club começou a definir a sua identidade e estrutura. Afinal de contas, Berkley tinha ideias bem pré-definidas sobre o que ele queria para esse grupo. He was a very much an innovative, ideas-based guy, and he had the idea of
forming a club, but a pretty exclusive and elitist club, because he's also that sort of a guy. So it had to be the best of the best kind of thing. But of course, with all these things, there's an element of subjectivity about who counts as the best, you know. So you always have to bear that in mind and not get too carried away or pompous about it. But it was a very popular idea, and Dorothy L. Sayers was very keen indeed. As were various others. Os critérios de admissão eram desde o início bastante rigorosos. Não bastava você ser escritor de mistério, era preciso demonstrar excelência e compromisso com a qualidade do gênero. A exigência de pelo menos 2 livros publicados estabelecia um padrão mínimo de produção e qualidade. A eleição por voto secreto também garantia que os novos membros fossem aceitos por um consenso do grupo já existente. Autores de thriller, por exemplo, não eram elegíveis. A teoria por trás dessa restrição era clara. A distinção entre o mistério voltado para esse quebra-cabeça lógico e o thriller, mais voltado para a ação e para o suspense. Agora, é importante lembrar que diversos membros do grupo, incluindo Dona Agatha Christie, escrevessem vários thrillers e outros tipos de mistério também. For that reason, for instance, they didn't allow thriller writers to be members, even though John Buchan, who's a very good writer, is a thriller writer, and Agatha Christie had written thrillers. So it was a rule, but it was a pretty haphazard rule, particularly in the Em 32, apenas 2 anos após a formação oficial do grupo, a popularidade crescente da própria ficção criminal durante essa época de ouro e o sucesso individual de muitos dos membros contribuíram para a visibilidade do clube. A presença de mentes brilhantes como a de Dorothy L. Sayers, que já tinha trabalhado com publicidade, também ajudou para gerar um buzz assim em volta da criação desse grupo. Um dos pilares fundamentais que definiam essa filosofia inicial do Detection Club era a ideia do fair play. Essa essência do fair play era simples, mas crucial. O autor tinha a obrigação de fornecer ao leitor todas as pistas necessárias para ele resolver o mistério por si mesmo. Não podiam haver informações cruciais retidas intencionalmente para surpreender no final. O leitor, em teoria, deveria ser capaz de competir com o detetive na busca pela solução do crime. Nesse contexto, as famosas 10 regras de Ronald Knox, que inclusive já teve um vídeo aqui no canal, vou deixar marcado, ganharam uma nova relevância. Embora escritas antes da formalização do Detection Club e com um tom divertido e irônico, essas regras acabavam capturando o espírito do fair play. O interessante sobre essas regras do Knox e sobre a atitude dos membros do Detection Club em relação a elas e as suas próprias regras era a leveza com que eles encaravam tudo isso. Apesar da Constituição estabelecê-las como princípios rígidos, havia sempre um reconhecimento implícito de que isso era só parte do jogo, uma brincadeira. They didn't take the rules seriously at all, and Ronald Knox didn't either. So that again, it was part of the fun element, and the fun side of things was very important. Afinal de contas, muitos dos membros fundadores quebraram ou encontraram maneiras inteligentes de contornar essas regras, mostrando que a arte estava sempre acima de tudo. A primeira grande oportunidade deles trabalharem juntos em um projeto surgiu de uma fonte inesperada, mas extremamente influente até os dias de hoje, porque foi pela BBC. No início dos anos 30, a BBC, buscando inovar e cativar o seu crescente público do rádio, abordou o recém-formado clube com uma proposta única: criar uma série de mistério colaborativa, onde diferentes autores seriam responsáveis por diferentes partes da história. Era um experimento audacioso para todo mundo envolvido. Para a BBC era aposta num formato novo. Para os autores, acostumados à escrita solitária, era um desafio de coordenação sem precedentes. No entanto, essa ideia de unir forças criativas para um projeto em comum foi recebida com muita alegria. Meia dúzia de membros do Detection Club, incluindo a Agatha Christie, aceitaram o convite. A primeira dessas séries colaborativas para o rádio era a Behind the Screen. Nela, diversos autores contribuíram para os episódios que eram lidos ao vivo. O formato não se limitava apenas à narrativa. Para aumentar o engajamento do público, uma competição era realizada em paralelo, desafiando os ouvintes a desvendarem o mistério e a forma que a história fosse se revelando. O sucesso do Behind the Screen foi tão grande que a BBC comissionou logo uma nova série que era chamada The Scoop. No entanto, essa colaboração com a BBC, embora bem sucedida em termos de audiência, veio com as suas próprias complicações. Os autores, acostumados à liberdade criativa, começaram a sentir o peso da interferência externa e das restrições de prazo impostas pela emissora. They'd collaborated together on 2 episodic serials for the BBC, and the BBC wanted more, but they weren't keen on the way the BBC interfered and told them what to do and gave them deadlines. So they decided to write a novel together. Essa insatisfação fez com que o clube viesse com uma ideia audaciosa: produzir o seu próprio trabalho colaborativo. Um romance, mas dessa vez com total autonomia. O resultado disso é o icônico The Floating Admiral, que foi o primeiro livro produzido pelo Detection Club. First of all, they decided they'd novelize The Scoop, which is the second BBC show. They didn't take that further. They decided on a fresh story, and this was The Floating Admiral.
And so a dozen of them wrote it chapter by chapter. O processo era fascinante e desafiador. Um capítulo era escrito por um autor, que passava então a trama para o próximo, sem saber o que viria a seguir. O desafio final recaiu sobre Anthony Berkeley, que teve a tarefa hercúlea de dar sentido a todas as tramas e a todas as histórias no último capítulo. Mas o The Floating Admiral não era só um experimento literário. Na verdade, ele tinha um propósito muito prático e urgente. O Detection Club até então não tinha uma sede própria, onde seus membros pudessem se reunir regularmente. Para isso eram necessários fundos, e esse romance acabou se tornando a forma de conseguir angariar esses fundos que eles precisavam. O sucesso do The Floating Admiral e de outros romances que eles acabaram publicando acabou se tornando o motor financeiro que o Detection Club necessitava naquela época. Em pouco tempo, o clube conseguiu alugar 2 salas em Soho, em Londres, na Gerrard Street, número 31, que hoje, diga-se de passagem, fica em cima de um restaurante chinês, porque é bem em Chinatown, né? Mas isso é um outro detalhe. A aquisição desse espaço acabou se tornando um marco para eles, porque naquela época, o Soho tinha uma reputação tanto quanto peculiar. Isso se durou por muitos outros anos, na verdade, né? Por muitas décadas ainda. Ter um clube ali no meio do burburinho da cidade conferia uma aura de exclusividade e mistério nas reuniões desses mestres do crime. Com esse espaço, as conversas podiam se estender a noite adentro. E o valor desse espaço físico para os membros era imenso. A escrita, como Martin Edwards reitera, é uma ocupação intrinsecamente solitária. Então essas reuniões passaram a não ser só sobre o trabalho, mas se tornaram experiências sociais extremamente agradáveis para eles. Se a década de 30 representou um grande momento para o Detection Club e era o momento da era de ouro da ficção policial, o início da Segunda Guerra Mundial em 39 marcou um ponto de inflexão dramático para eles. Porque esse conflito transformou radicalmente a sociedade, as prioridades e, consequentemente, o cenário cultural e literário da época. A era de ouro começou a perder a sua atenção em um mundo imerso na realidade da guerra. As complexidades de um álibi perfeito ou a elegância de encontrar um veneno raro pareciam menos relevantes diante da realidade de milhares de mortes e da destruição que se desenrolava. A mente do público, antes fascinada por esses enigmas lógicos, agora buscavam narrativas que talvez refletissem a gravidade e a desordem do mundo que eles estavam vivendo. E por conta disso, a ficção policial sentiu esse impacto. Os críticos literários, antes super receptivos com esses autores clássicos da ficção policial da Era de Ouro, começaram a voltar a sua atenção e seus elogios para novos autores e novos estilos de escrita. A guerra também acabou marcando uma mudança na carreira de diversos dos seus membros. Por exemplo, Anthony Berkeley, o fundador, e Dorothy L. Sayers, que era praticamente a relações públicas do grupo, pararam de publicar ficção policial durante essa época. O clube, embora tenha sobrevivido, entrou em um período de menor visibilidade e precisou se adaptar a um novo panorama literário. Um marco crucial no pós-guerra do Detection Club foi a eleição de Agatha Christie à presidência do grupo. Agatha Christie becoming a committee member, and she was very reclusive, but she was on the committee of the Detection Club. She was president. She was the longest serving president there's ever been. She was very, very committed to the Detection Club. I think that's really interesting. A liderança de Christie, que se estendeu por muitos anos até sua morte, conferiu estabilidade e prestígio durante esse tempo de transição. A mudança nos interesses dos leitores e o surgimento de novos subgêneros do crime, como thrillers psicológicos e romances policiais mais realistas, também exigiam uma adaptação às regras do clube. A proibição original de proibir autores de thrillers foi se tornando menos relevante, enquanto esse panorama literário mudava. A partir de 1950, essa restrição foi flexibilizada, ampliando o espectro de talentos dentro do clube e garantindo que ele permanecesse relevante para as novas gerações de autores de crime. A forma como os novos membros são incorporados ao clube é um testemunho de sua longevidade e de suas tradições adaptadas. A cerimônia de iniciação é um dos momentos mais icônicos do Detection Club. Esse momento inclui um juramento onde o novo membro segura um crânio, chamado Eric. Embora a versão original desse julgamento, elaborada por Dorothy L. Sayers no início dos anos 30, fosse muito mais elaborada, ela foi modificada ao longo dos anos para se tornar um pouquinho mais moderna. O atual presidente do clube, Martin Edwards, é uma figura multifacetada, autor premiado, historiador do gênero e também arquivista do clube. A sua paixão pela ficção policial e seu envolvimento com o clube são provas de sua dedicação. And I never actually thought I would become a member, let alone the president. And then I got my first novel published in 1991, and I met other crime writers, and a crime writer called Robert Barnard, who I was very friendly with, invited me to go to a Detection Club dinner at the Savoy Hotel. That was in the late 1990s, so that was a fun night out in London. But I was then it was 2008 when I was it was beginning of 2008, and I suddenly got a letter from Simon Brett, who was the
president of the Detection Club saying I've been elected, so that was exciting. A sua ascensão à presidência, um papel que ele assume com seriedade e humildade, é um reflexo do seu compromisso contínuo. I'm very happy to have this honor, and it's been a great thrill, and still is, to be in charge of the fortunes of this great historic institution. But I also take seriously the fact that it's about the members having fun, pleasure from it. That's because if they don't, then there isn't really any point to it. So it's important that people enjoy the experience of being a member, being part of something that's a significant part of crime writing heritage. A paixão de Edwards pela história do crime literário se manifesta também como o papel de arquivista do Detection Club. Uma tarefa que foi gigante porque até então o clube não tinha um arquivo formal. When I was asked to become archivist by Simon Brett, there weren't any archives. It was a question of trying to create something bit by bit, and it's very difficult to find material from the 1930s. I've found a few bits and pieces. And I've tried to preserve what I can. Ele vem trabalhando incansavelmente para reunir e organizar os materiais, estabelecendo um lar para eles na Gladstone Library, no País de Gales. And I'm not a professional archivist in any sense, but there is an archivist at the library, so she offers some guidance about what is and isn't worth keeping, for instance, that sort of thing. What doesn't make sense. To keep, because my instinct is to keep everything, but that's not the way archives work. So I've learned a bit over the last few years. O clube continua a realizar reuniões regulares, geralmente 3 vezes ao ano, mantendo viva a tradição social que o originou. Embora nem todos os membros possam comparecer a cada encontro, a experiência social permanece fundamental. Portanto, a iniciação que eu falei com o crânio e com todos aqueles juramentos, ela continua existindo. It's changed quite a bit, but the original idea was that there was an initiation ritual, and it, again, like so many things connected with the Detection Club, it was a joke, and it's partly influenced by Knox's rules and the idea of swearing an oath on the skull, and the content of the ritual, the document, has changed numerous times over the years. It's changed maybe half a dozen times, I would guess. Not actually. The idea of the ritual is still there, and it's still something that members like, the guests enjoy witnessing it. Mas quem toma conta do Eric? There's lots of mythology about Eric. I don't actually know the provenance. I look at the skull. So that's in my care. A inovação do grupo ainda se manifesta em colaborações que acontecem até os dias de hoje. Eles ainda produzem livros para angariar fundos e manter suas operações. Um exemplo recente é o How Done It, uma obra de arte da escrita do crime, para a qual quase todos os membros contribuíram. O Martin tem muito orgulho, na verdade, desse projeto. We still produce books to raise funds to keep the club going. And there's a book called How Done It, which is about the craft of crime writing. And every living member but one contributed to that, which was quite something. It was very generous. Some of them were extremely busy people. And Len Dayton wrote the first thing he's written for years for that book. So that was a particularly exciting experience to get, because that, in my mind, that was originally going to be quite a small book with about 20 contributions. It became a big book with 90 contributions, including some from deceased members, their estates, agents, families. They agreed to. Nobody got paid anything, because all the funds went to the club. And that generosity from people like John le Carre, Agatha Christie's estate, Sayers' estate, I think was very heartwarming, because it told me that people cared about the Detection Club, and that's
That's very good to know. À medida que o Detection Club se aproxima do seu centenário, ele permanece como um testemunho notável da paixão duradoura pela ficção policial. E a influência do Detection Club e da Era de Ouro transcende as paredes do clube, permeando o trabalho de pesquisadores e autores contemporâneos. O Martin é um exemplo proeminente dessa continuidade. A sua paixão pelo gênero o levou a ter um papel essencial na produção do The British Library Crime Classics, uma coletânea de livros que tem resgatado e reimprimido clássicos esquecidos da Era de Ouro para uma nova geração de leitores. Well, I was approached by a guy called Rob Davis, who had just started the British Library, but he'd inherited this project, which began with, I think, 3 Victorian books being reprinted, and then they decided to do 3 1930s books, and they hadn't done very well. And I met him by chance, really. I had a coffee with him, and he said he had this idea of having the railway poster art on the covers, because that hadn't been used for the first few books. And he asked me to write 2 introductions for 2 books by John Bude, which I did, and I thought that was that. And then it turned out that the books sold very, very well, unexpectedly well. So he asked me to write some more introductions. The covers became very popular with the booksellers, things like that. It wasn't down to the introductions, I'm sure of that. But it became hugely successful very quickly. And so he was looking for more and more suggestions. So I started working with him. So I became the consultant. I suggested doing anthologies of short stories. And it's gone on from there. I don't choose all the books. There are some books that come from suggestions of other people make, or the British Library come up with, or, you know, agents of deceased writers are constantly trying to get the British Library to reprint their authors' books. So I probably, in rough approximate terms, I probably recommend about 90 to 95% of the authors, and probably about 85 to 90% of the books. Maybe 80%. Seu trabalho tem sido fundamental na revitalização do interesse do trabalho de diversos autores que senão teriam sido esquecidos. Mas agora nós voltamos para a pergunta do início do vídeo. Se o Detection Club é tão influente, reunindo nomes literários e moldando o gênero do mistério, por que a maioria das pessoas nunca ouviu falar dele? A resposta é uma combinação de fatores, que incluem a própria natureza do clube e a evolução do gênero literário. O Detection Club sempre cultivou uma natureza intrinsecamente discreta. Ele nunca buscou ser uma organização de massa ou ter uma presença pública ostensiva. Sua fundação e operação visavam principalmente a comunidade de escritores de mistério. There aren't many members, not many people get elected. Essa exclusividade, embora conferisse prestígio internamente, naturalmente acabou limitando seu alcance fora dos círculos literários especializados. Em um mundo cada vez mais voltado para o marketing e para a visibilidade, a descrição do clube, paradoxalmente, o tornou menos conhecido, mas não menos importante. O Detection Club, embora não seja um nome familiar para todos, é uma peça fundamental no quebra-cabeças da ficção policial. Seu legado vive nas páginas dos clássicos, nos princípios do fair play e na contínua busca por excelência e camaradagem entre os escritores de ficção policial. E para você que chegou aqui até o final, vai um brinde de presente. Os 3 livros de mistério preferidos de Martin Edwards. Então, vejam agora. And Then There Were None, by Agatha Christie, and The Poisoned Chocolates Case, by Anthony Berkeley, surprise, surprise. And then there are many, many others. Hard to tell. Maybe Lonely Magdalene, by Henry Wade. Mas agora eu quero saber de você. Quais são os seus 3 livros preferidos de mistérios clássicos? E qual autor do Detection Club você gostaria de ter conhecido pessoalmente? Os meus 3 livros são E Não Restou Nenhum, da Agatha Christie, O Mistério dos Chocolates Envenenados, do Berkeley, e Gaudy Night, da Dorothy L. Sayers. Então deixa os seus aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like e de ativar o sininho para outros vídeos como esse. Tchau!